ou menos 1908, teve um carinha lá que o nome dele, Eugene Bleuler. Ele apresentou o termo autismo, que quer dizer em si mesmo. Então é um termo grego que fala estar em si mesmo. Então foi a partir daí que começou a pensar nesse funcionamento diferente. O autismo é uma condição, é um jeito diferente de funcionar da pessoa. E ser diferente nem sempre quer dizer que seja mais difícil. Apenas acontece uma aprendizagem, um desenvolvimento de um jeito diferente. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre autismo? Quando eu descobri que eu era. Foi uma surpresa. Eu acho legal porque eu tenho um tempo, um momento meu, né? Pra eu fazer as minhas coisas, pra fazer o que eu fazia desde pequena. Cantar, brincar, essas coisas. A gente costuma dizer que existe um funcionamento típico e um funcionamento atípico. Tem uma porcentagem um pouquinho menor, que aí nós podemos incluir o funcionamento do autismo. Estar em si mesmo é muitas vezes uma fuga para lidar com o mundo interno e externo. Então, às vezes, o autista ele pode ter algumas dificuldades em lidar com esse externo e com o interno. Ela foi com 5 anos pro CMEI e eles começaram a observar o que eu observava quando ela tinha 1 ano e 6 meses. Eu dava brinquedo para ela, colocava desenho da galinha pitadinha, aquilo não chamava atenção. Aquilo ali, criança, quando vê, mexe a mão, faz as coisas. E ela não, ela ficava todo o tempo assim olhando, ela não tinha nenhuma reação. Eu falei, não, tem alguma coisa que não é normal. E aí surgiu aquele Baby Shark, aquele de som lá. Aí aquilo chamou a atenção dela. Aí foi levando, porque ela, com 1 ano e 6 meses, ela ficou comigo até os 5 anos. Aí quando ela completou 5 anos, aí eu coloquei ela. Foi até na metade do ano. Hoje estou aqui como mãe do Brian, mãe do Luca, 2 autistas, hoje nível 1 de suporte. Todos nós, família de pessoas com alguma condição diferente ou rara, é difícil sem ter, é difícil. Não tem como a gente dizer assim, não, tudo foram flores, tudo são flores, não. E o que eu costumo dizer é que todos os dias nós vivemos um luto, mas também vivemos em dia de festa. Então, por isso eu digo que todo tempo é um tempo de luto, mas também é um tempo de festa. Para mim, como mãe, é assim que eu vivo, é assim que eu vejo. Você sente alguma diferença de você com as outras crianças por ser autista? Sim. Meu jeito de brincar é diferente. O meu modo é assim. Isso é diferente, eu acho. Eu gosto de brincar com os meus amigos e das aulas. Dança, informática. Só isso. Informática e coral. Mas assim, foi daí, sobre o modo dela brincar, que é aquilo que me chamou a atenção. Tipo, a boneca ali não chama a atenção dela, ela fica toda hora, pega a boneca, põe de cabeça pra baixo e ficava fazendo a expressão assim, com a boca e com a mão, e aí os brinquedos lá, ela balançar pra cá, e eu falei, meu Deus, ela brinca diferente, mas eu não conhecia esse nome autismo, pra mim era novo, e eu, mãe de primeira viagem, né, não conhecia. O autismo para mim é uma condição em que hoje meu filho, especialmente o meu filho adolescente, de 14 anos, é com quem a gente tá trabalhando agora no momento, né, o outro já é adulto, já mora sozinho, já morou em outro estado. Aliás, mora hoje em outro estado, já morou em outra cidade, já morou em outro país. Então, graças a Deus, ele tem a vida dele, ele é um profissional e é totalmente independente há muito tempo, mesmo com as condições que ele enfrenta. Ele tem ele consegue ultrapassar, como eu falei. Quando eu descobri o autismo, nós entendemos o autismo, já tem muitos anos, muito tempo. A primeira coisa que eu comecei a buscar foi conhecimento, para eu saber
com o que eu estava lidando, como eu deveria proceder em algumas situações. Então, o que me ajudou bastante. Aí fui na escola, que aí me falaram que eu tinha que ir no Portinho, que lá que ia ser o primeiro passo para mim ir no Neuro. Aí foi levando lá os 3 anos para mim conseguir esse laudo dela. Aí ela foi com a psicóloga, aí depois ela foi com outro médico, não sei o nome. Aí depois retornamos com o Neuro, e aí ele já deu um diagnóstico aí, lá eu vi. O autismo hoje, para mim, é algo que nós já conseguimos ultrapassar muita coisa, mas ele ainda é presente. Então, o autismo hoje, para mim, é uma realidade de vida. Eu acho que, assim, a maior dificuldade é realmente a aceitação. É o entendimento da sociedade para aceitar aquela condição. No dia a dia, a gente vê as dificuldades, a gente entende, inclusive, os perigos que isso pode trazer. Porque eles não têm muito senso de espaço, senso de perigo, sabe? Eles não têm, eles não conseguem medir e entender consequências de atos. Isso pode trazer, inclusive, situações graves para eles. Assim. Mas o nível de suporte, ele não fala muito para a família, na verdade, para as nossas situações, para o que a gente vive. Ele fala mais para a sociedade. Só que o que acontece é que isso acaba atrapalhando um pouco, porque as pessoas entendem que são pessoas que não estão tudo bem, nível de suporte está tudo certo, não vai acontecer nada e vida que serve. Não é. É uma condição que o autismo ainda está lá. Mas não é que o nível 1 ele é mais fácil de lidar, como algumas pessoas pensam. A questão é quais são os amparos que essa pessoa precisa. Então, no nível 1 de suporte, a pessoa precisa ser amparada de algumas formas. No 2, de outras, e no 3, de outras mais específicas ainda. E às vezes é bem difícil de lidar. Eles têm crise, eles têm, às vezes, muitas crises, e especialmente não tem uma comunicação boa, ele não consegue expressar, não consegue explicar, não consegue identificar, e a gente não consegue ajudar. Assim como o nível 2 e o nível 3 também. Né? Cada um nas suas particularidades também trazem essa. E aí, o que acontece também com isso? Eles têm hábitos, eles têm manias, eles têm jeitos diferentes, né? Que a gente chama de estereótipo. Alguns, de repente, sacodem a mãozinha, outros vão mexer os dedinhos, outros vão fazer movimentos repetitivos, porque com isso eles estão se regulando de algo que está incomodando ali naquele momento. Então, nesse nível de suporte ali da Associação Psiquiatria Americana, ela fala de 15 itens que são critérios para ser avaliado para um possível diagnóstico de autismo ou não. Inclusive, esse momento aqui de fala que a gente está tendo não é para a gente diagnosticar. Você não pode se diagnosticar com esse vídeo. Né? É importante que você conheça e quais que são os critérios para isso. Né? Eu não vou falar aqui dos 15, mas eu vou dizer assim os 3 que são principais e se encontram nesses 3 níveis, né? Então, comunicação, socialização e comportamento. No nível 1 de suporte, existem características que vão estar ligadas à fala, à socialização e ao comportamento. A pessoa vai desenvolver essa fala, mas nem sempre uma comunicação efetiva. Né? Nem sempre vai alcançar ou trazer uma clareza naquilo que ele está sentindo com o objetivo final daquela comunicação. Também nós temos a questão da socialização. Então, muitas vezes a pessoa tem ali os seus relacionamentos, tem amizade, mas existe uma dificuldade em iniciar uma amizade, tem uma dificuldade em manter essa amizade, porque muitas vezes os relacionamentos eles precisam de manutenção. Então, existe essa dificuldade de manter esse processo. E na questão comportamental, ainda no nível 1, existe uma questão de necessidade por rotina, né? A questão de movimentos autorreguladores. Então, a pessoa precisa encontrar nos momentos do dia a dia situações que possam regular. Então, pode ser muitas vezes com as mãos, com os pés, ou até mesmo balanços leves. A gente pode perceber, às vezes, na infância, na primeira infância, né, quando
a criança, muitas vezes, ela está em movimentos que parece que é repetitivo. Na questão comportamental, né, o autista nível suporte 1, ele vai ter uma preferência pelas rotinas, vai ter uma preferência para objetos, né? Então, gosta muito de tal item, gosta muito daquela pasta de dente, gosta muito de tal comida. Então, sente essa regulação nesse objeto ou nesse alimento, né? Existe também a questão de, às vezes, parecer alguns rituais de começo, meio e fim. E aí, quando essa sequência não acontece de uma forma harmoniosa, a pessoa pode vir a desregular emocionalmente. Então, o nível de suporte, ele vai criando também essas estratégias, né? Hoje se fala que uma pessoa que antes tinha esse, vamos dizer assim, um diagnóstico para o nível de suporte 2, por exemplo, ser mudado para o nível 1. Por quê? Porque ela conseguiu desenvolver habilidades que contemplam ali o nível de suporte 1. Já no nível 2, nós percebemos um grande comprometimento nessas questões anteriores do nível de suporte 1, mas principalmente nas funções executivas. O que é isso? Função executiva são as ações do nosso dia a dia. Então, a pessoa ter o discernimento do horário de tomar um banho, o horário de ela ter os cuidados pessoais, o horário de ela poder identificar a sua alimentação, se ela está com fome, se ela está com sede, de ela estar buscando suprir essas necessidades. Então, existe uma dificuldade em tomar essa iniciativa e fazer isso que ela precisa. Então, no nível de suporte 2, a pessoa vai ter dificuldade de identificar as funções executivas. E também incluindo a questão da comunicação e a socialização. Mas o que vai interferir muito mais nesse nível de suporte 2 é relacionado também à parte ali dessa autorregulação e identificação do que ela precisa. Quando nós nos referimos ao nível 3 de suporte, nós percebemos que existe uma necessidade constante de apoio. Então, essa pessoa ela vai ter pouca autonomia. Então, muitas vezes, o nível 3 está ali as pessoas que são não verbais, né? Pode ser que tenham falas, mas não são funcionais, né? Mas muitas das vezes são pessoas que a gente traz a ideia de não verbais. Então, ela não vai comunicar as necessidades dela, ela não vai comunicar aquilo que está acontecendo nesse universo interior. E muitas vezes ela vai ter essa dificuldade em fazer a leitura do que está acontecendo no universo exterior. Então, a tendência para o isolamento, uma fixação maior em objetos de interesse. Então, a pessoa ela vai se voltar para aquele mundo interno. No nível 3, existe uma alta dependência para a realização das atividades diárias e sociais. Então, vai exigir muitas vezes um apoio constante de alguém, né? Então, principalmente em escolas especializadas ou até mesmo na questão da rotina familiar. Nós percebemos também que o autismo muitas vezes não vem sozinho. A gente diz que muitas vezes acontece que a pessoa que tem o autismo ela vai ter as comorbidades. O que seria isso? Por exemplo, a pessoa ela não foi diagnosticada muito cedo. Então, ali, em tentativas de adaptações da rotina diária, ela vai apresentar uma depressão, uma ansiedade, ela vai apresentar outros sintomas que vão fazer parte desse diagnóstico. Então, por isso que é importante a gente ter profissionais que possam fazer essas leituras também, porque o autismo ele vai trazer esses prejuízos, né? Prejuízos pessoais e também prejuízos sociais ali no coletivo. Você pode estar se perguntando como é que é feito um diagnóstico, né? E muitas vezes a gente começa a procurar isso em vídeos, leituras,
E eu digo que isso é muito importante, mas mais importante que isso é você procurar um profissional que estudou sobre isso, um profissional que se especializou na área. Inclusive, na psicologia, nós temos uma especialidade que é a neuropsicologia, onde, através de testes e através de avaliações bem pontuais, vai ser possível identificar esse diagnóstico do autismo ou talvez algum outro, né? Mas é importante também, principalmente na primeira infância, quando a gente vai acompanhando, né, a criança no seu desenvolvimento, o pediatra ele vai poder sinalizar algumas questões no seu desenvolvimento. Na primeira infância, né, até os 12 anos, por exemplo, é possível identificar alguns sinais que podem ser justamente investigados para a possibilidade de um diagnóstico. Na psicologia, nós entendemos que é importante para o fechamento de um diagnóstico, algumas etapas do cérebro estarem formadas, estarem cristalizadas, né? Então, é importante também a gente não desconsiderar alguns sinais que já podem aparecer, por exemplo, aos 12 meses. E é importante acompanhar esse processo em cada uma das etapas, né? Então, muitas vezes os diagnósticos eles são fechados entre 5 a 8 anos, né? Onde vai se delimitar esse tratamento. Então é importante que quando a escola sinalizar alguma questão, ou até mesmo algum parente ou alguma pessoa trouxer alguma informação para você ou para sua família em relação ao comportamento ou até mesmo ao processo de desenvolvimento do seu filho ou do seu parente, é importante que você considere, né? Muitas vezes a gente vai deixando para depois algo que poderia ser preventivo, algo que poderia ter acontecido uma estimulação para que não tenha prejuízos lá na adolescência e na vida adulta. Nós temos percebido que os estudos que hoje nós temos em relação ao próprio autismo em si tem sido mais amplificado. Por quê? Existe um olhar agora para o autismo feminino, ou existe um olhar também para o autismo nas outras fases da vida, né? Então, os estudos iniciais eram muito ligados somente à infância, e hoje já se identifica que muitas crianças passaram por um processo ali sem um diagnóstico, desenvolveram as comorbidades, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia social. E vem essa dúvida: será que eu sou autista? Será que eu não sou autista? E aí eu digo para você, é importante que um profissional possa te dizer se de fato você se enquadra nesses critérios ou não. Então, não é simplesmente em uma única conversa ou simplesmente em um único vídeo que a gente vai conseguir um autodiagnóstico. Pode ser que algumas pessoas estejam em psicoterapia e aí se pergunte: é possível que o psicólogo possa dar esse diagnóstico para a pessoa? E algo que é bem importante, existe um processo para isso, né? O processo para poder fazer essa avaliação. O psicólogo, ele pode identificar características, mas fará um encaminhamento para que o neuropsicólogo possa fazer o processo de avaliação. O processo de avaliação neuropsicológica, ela dura de média de 8 a 10 sessões. Então é importante porque esse momento vai ser focado somente em testes psicológicos, onde vão identificar várias questões e inclusive a questão do autismo. Mais importante do que ter o diagnóstico é, de fato, você dar continuidade ao processo, que é o quê? O pós-diagnóstico, você fazer o tratamento. E o tratamento, muitas vezes acontece multiprofissional. Então, dependendo das áreas onde o comprometimento seja maior, vai ser recomendado profissionais para esse processo acontecer de uma forma que gere qualidade de vida e principalmente inserção, né? Então, hoje nós temos trazido as informações sobre autismo e sobre tantas outras coisas, né? Mas nesse mês,
a questão do autismo justamente para que a gente possa aproximar a nossa realidade da realidade da família ou das pessoas que enfrentam e são autistas, né? Isso daqui pra mim foi um sonho, né? Desde muito criança eu sempre quis ter a minha família, sempre projetei meus filhos, sempre sonhei com eles. Eles já tinham nome, eu já tinha o carro que ia levá-los desde muito criança, desde novinho. Então foi toda uma expectativa, desde muito tempo, assim, sobre aquilo, né? Aquela questão bem Cinderela, aquela questão assim, bem príncipe, que as meninas fazem, princesas aqui, isso, assim. E nós conseguimos fazer isso. Termos uma família que Deus nos deu mesmo, construiu pra gente, desenhadinha pra gente, da forma que Ele entendeu que nós precisaríamos e nós aceitamos, e eu aceitei como mãe dessas 3 preciosidades, cara. E juntos nós passamos por muitas coisas e ainda passaremos e conseguiremos alcançar todos os objetivos, principalmente os propósitos de Deus na nossa vida. Eu não sou mãe atípica desde o autismo. Eu sou mãe atípica desde o dia que eu tive meu primeiro filho, dia 10/8/98. Meu filho não é só autista, ele tem uma síndrome rara. Uma síndrome que, quando ele tinha 2 aninhos, eu ouvi que ele iria falecer. Então, com isso, a gente começou a viver uma família diferente do que a gente tinha pensado que seria. Então, a minha família, a minha vida como mãe, ela na verdade não foi diferente só depois do autismo. Ela já se tornou diferente desde o momento em que eu o tive, é verdade. Eu precisei, com 22 anos de idade, buscar conhecimento. Foi a primeira coisa, por isso eu digo muito isso. Busca conhecimento, que ela liberta. E foi o que eu fiz. Eu busquei conhecimento para aprender a lidar com a condição rara que ele tinha. Isso, com muito bebê, a gente já percebeu que ele tinha algo. Com 8 anos, nós descobrimos uma outra condição dele. Até que com 14 veio o autismo. Então, aquela questão que a gente fala que nós vivemos o luto, nós vivemos tudo, é porque nós sonhamos com a nossa família, nós sonhamos com muita coisa que pode acontecer. Mas às vezes a gente não pensa nas coisas diferentes que podem acontecer nesse caminho. Mas quando a gente também entende que tudo isso, nada foge do controle de Deus, a gente começa a buscar nisso um propósito. Então hoje eu louvo a Deus. Aliás, há muitos anos eu já louvo a Deus pela família que Ele me deu, do jeitinho que ela é. Porque do jeito que ela é, eu pude alcançar outras famílias, outras vidas, entender muitas mães, entender muitas crianças e acolhê-las também. E até hoje eu ainda faço isso. Então, louvo a Deus, porque tudo aquilo que eu projetei não aconteceu, mas aconteceu da forma que Ele quis. Isso me fez crescer também, né? E evoluir de uma forma que trouxe um propósito para minha vida, de verdade. Tem um exemplo que eu trago para as pessoas que o diagnóstico ele é parecido com um mapa. O mapa, ele não é a região, ele não é o local, ele não é a cidade, mas ele ajuda a entender como é essa cidade. Da mesma forma, o diagnóstico, ele não é a pessoa. Nós não podemos reduzir a pessoa a um diagnóstico, mas é necessário que o diagnóstico nos traga um mapa, um jeito de olhar para a pessoa, como é que essa pessoa funciona. Então, o diagnóstico ele vai nos dar a localização exata do que nós podemos explorar mais, os lugares que a gente talvez deve evitar naquele momento. Então, independente se você conhece alguém com diagnóstico, se você tem o diagnóstico, o mais importante é você lembrar que o maior rótulo, o maior título é o seu nome. Né? Então esse é o maior significado, você entender que mesmo dentro de um diagnóstico você tem a sua individualidade. Nesse mês de conscientização do autismo é importante, acima de tudo, acolher se você tem um diagnóstico, mas também se você não tem. O acolhimento ele é fundamental para que todos os meses do nosso ano sejam com mais empatia.